Esse vai ser um vídeo que eu acho que vocês vão gostar bastante. Ele vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas é um vídeo onde eu vou explorar junto com vocês aqui os princípios do design e a gente vai aprender a aplicar isso na prática lá no Bubble para criar essa telinha daqui. Uma telinha simples de login, mas uma telinha bem bonita que vocês vão entender como é que funciona cada detalhe por trás dela. Vamos lá então? Bom, a gente vai começar então falando um pouquinho sobre um principal princípio do design, que eu acredito que é a consistência, beleza? Então é o seguinte, o cérebro humano, ele trabalha com padrões, né? Quando você conhece uma interface, por exemplo, que o botão de voltar está sempre no canto esquerdo superior, não importa a tela em que você esteja, se você pensa em voltar, você vai olhar primeiro para o canto esquerdo superior. Isso que significa consistência. Sabe quando alguns usuários falam assim, o teu sistema está tão intuitivo, né? Parece que eu já sei usar ele há muito tempo. O que significa esse intuitivo? Quer dizer que a intuição da pessoa é capaz de tomar conclusões corretas sobre o aplicativo. Isso é muito poderoso, ou seja, você está desenhando as coisas de uma maneira tão lógica que o cérebro ele já adivinha o que vem na sequência. E experiência do usuário, né, interface, não é para ter nenhuma surpresa não, tá? É para ser assim mesmo. O negócio foi feito de maneira que você consegue, vamos dizer assim, desenhar uma interface em que se você perguntar assim, se eu clicar aqui, o que que vai ser mostrado na tela? O seu cérebro vai conseguir deduzir exatamente o que vai aparecer depois. Você clica e aquela coisa aparece. Você não tem nenhuma surpresa, nenhuma frustração ali durante o uso do aplicativo, tá? Isso que a consistência consegue trazer. E aí eu vou fazer um exercício com vocês em termos de consistência de design para vocês entenderem. Então vamos lá. Eu tenho aqui um pop-up, né? Aqui para um pop-up de um sistema para exportar dados. Então aqui, ó, tem o título de exportar, você está prestes a exportar informações. Qual o formato desejado? Então, tem ali um botãozinho de azul PDF, o verde em Excel, o botão de voltar, o botão de fechar, etc. E aí, vendo esse padrão de design aí, que a gente tá olhando do lado esquerdo, como é que você imaginaria um pop-up de confirmar a exclusão, por exemplo? Então, pausa aí, pensa um pouquinho sobre isso, rascunha ele aí se quiser ser um pouco mais intenso aqui no vídeo, e aí despausa e a gente vai na sequência. Então vamos lá, o que que seria então um pop-up de exclusão, né, de confirmar a exclusão num sistema como esse? Então, ó, tá vendo que o padrão design ele é o quê? Ele tem um cabeçalho levemente escuro aqui, né, escurecido, um título centralizado, um botão de fechar à direita, ele tem um ícone escuro com um fundo circular um pouco mais claro, ele tem uma mensagem principal em negrito e uma secundária mais abaixo, tudo centralizado, tem o rodapé com o botão de voltar à esquerda e os botões das ações principais à direita, o botão tem alto contraste da ação e o de voltar nem tanto. Então tá vendo que a gente consegue assim, observar vários padrões genéricos, por exemplo. Eu não estou falando que tem um ícone com a seta para baixo, assim, não, é um ícone escuro e um fundo circular claro, ou seja, poderia ser qualquer ícone ali. O padrão de design é justamente isso. Quando você entende essa parte, eu estou trazendo isso bem forte para vocês aqui, porque esse que é o coração do design, é perceber o padrão e entregar para o usuário aquele padrão que ele espera. Então, como é que seria um pop-up de confirmar a exclusão? Ó, tá vendo que, apesar de ser um pop-up para uma ação diferente, como são, vamos dizer assim, como são estruturas muito parecidas, ó, o título muda, mas ele continua com o mesmo design. O ícone muda, mas ele continua com o mesmo design. A cor muda, mas ela tem um significado diferente no caso. Então, por isso que ela muda, né? Então, as mensagens, a ação. Tá vendo como tudo aqui vai ficando óbvio para a gente, né? Quando a gente chega nesse padrão aqui que a gente colocou na direita, a gente vê que era óbvio que seria um pop-up dessa maneira aqui, né? Com o botão vermelho, porque é uma ação destrutiva, né? Para excluir alguma coisa, o título lá em cima, confirmar a exclusão. Então, é isso que quer dizer consistência no design. É a gente ter capacidade de entregar para o nosso usuário aquilo que ele espera. É tão óbvio quanto isso, beleza? E aí, sobre o segundo princípio aqui, já para a gente ir fechando essa parte introdutória de teoria, vamos dizer assim, né? É a parte de hierarquia visual. Isso aí quer dizer o quê? O design que você tá entregando para o usuário, ele reflete a importância de cada uma das peças ali. Design é um quebra-cabeça, né? Aqui, por exemplo, o título é uma coisa, o ícone é outra, a mensagem é outra, você vai ter que juntar todo esse quebra-cabeça de uma maneira que você mostre a mensagem da melhor maneira possível para o usuário. Então, o que é hierarquia visual? Esse próprio slide é um exemplo de hierarquia visual. O título, o nome hierarquia visual, ele é mais importante do que o conceito do que a frase que está embaixo.
Então, o título eu coloquei em negrito, coloquei numa cor diferente, coloquei maior, e aí o design reflete a importância, eu deixei uma cor um pouco mais apagada, deixei com um tamanho menor, deixei abaixo, né? Porque a hierarquia também pode ser em termos de posição, em termos de cor, tamanho, peso visual, etc. Então, entendeu aí, né? Hierarquia visual é isso, é você ter capacidade de mostrar ao usuário de maneira implícita, né, qual é a importância das coisas na tela. E aí eu vou mostrar para vocês uma tela de exercício aqui de um sistema que eu estou desenvolvendo, que é justamente com vários pontos de hierarquia para vocês entenderem aqui. Então vamos lá. Olha só, aqui a gente tem um fluxo de step by step ali, um passo a passo, né? Então, por exemplo, eu tenho o nome do passo e uma breve descrição dele. Então, ó, criar conta, informe seus dados de acesso, conectar redes sociais, integre seus perfis na Feedboost, definir estilo, escolha o design que é mais sagrado. Então, o nome da etapa ele é mais importante do que a própria descrição. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, criar conta e informe seus dados de acesso, está vendo que criar conta está com uma fonte um pouquinho maior e está em negrito. Isso é ok, isso é hierarquia visual. O título da etapa é mais importante, então ele vai receber mais destaque. Entre as etapas, eu tenho a etapa atual. Então, eu preciso chamar a atenção para o usuário para ele saber qual é a etapa que ele está no momento. Como é que eu faço isso? Hierarquia visual também. Tanto com a cor, esse conectar redes sociais, que é a etapa que ele está aqui no momento, está roxinho, o ícone está roxinho, os outros ícones estão mais clarinhos. As etapas que já passaram já tem um check ali no lugar do ícone. Então, o usuário consegue se encontrar ali nas etapas, vamos dizer assim, mais fácil, né? Do que só olhando e procurando um nome roxinho, por exemplo. Ou senão olhando para o lado direito para ver qual é o título da página e depois olhando para o lado esquerdo. Então, olha só, a gente consegue colocar a hierarquia na etapa atual, a hierarquia no título e na descrição da etapa. A hierarquia, por exemplo, aqui, o título da etapa que a gente está aqui, né, o título da página, enfim, a etapa atual que o usuário está é mais importante do que a descrição. Então a gente coloca, por exemplo, aqui, conectar redes sociais bem grande. É o maior texto que a gente tem aqui, o maior tamanho de fonte na página. É justamente a etapa atual, que é a informação mais importante para o usuário naquele momento. Aí, por exemplo, ele conecta aqui uma conta do LinkedIn, que tem o nome e o arroba do LinkedIn, por exemplo. Mas o nome do perfil, na minha visão, pelo menos como designer, é mais importante do que o arroba, né? O arroba é uma informação complementar, secundária, para ele saber qual conta ele está conectando. Então eu deixei o nome do perfil um pouquinho maior e um pouquinho mais em negrito também. Então tá vendo que não são diferenças gigantescas, mas é justamente essa sutileza de hierarquia que vai trazer para o seu design a atenção para o lugar certo. Por exemplo, o botão de continuar. Tá vendo que o botão de continuar é maior e tem uma cor mais viva, assim, ele é roxo, né? É diferente do botão de voltar. O botão de voltar, ele sempre vai estar aqui à esquerda e vai ser um pouco mais apagado. Ele não vai ter uma cor de fundo, assim, né? Ele vai usar o próprio fundo do card onde ele está inserido também. Então é assim que a gente constrói hierarquia visual, tá? Então lembre-se disso. Consistência e hierarquia visual são os dois princípios mais importantes que vocês têm que ter em mente na hora de desenhar uma interface, beleza? E aí eu vou dar algumas dicas bem práticas para vocês aqui. Primeiro, algumas dicas de cores. Eu trouxe aqui uma paleta de cinzas que para mim ela é universal, eu uso ela em todos os projetos há anos já. Enfim, e não precisa mudar, pode copiar à vontade, porque não existe propriedade intelectual em cima da paleta de cores. Então, até porque isso não são as cores de marca, assim, né? Você pode usar isso com qualquer marca. A Freelup foi desenhada em cima dessa paleta, a Automarcos, a Cine, a Fideliz, todo mundo. Então pode usar à vontade. Eu coloquei aqui desde o zero, que seria vamos dizer assim, o tom de branco ali, né? O cinza mais claro possível, até o preto, entre aspas, né? O cinza mais escuro possível, que é o cinza 900. Então tem o cinza 0, 25, 50, 100, 200, 300, 400, até o 900. Então, qual é a vantagem de usar uma paleta de cores assim? Além de você conseguir entregar consistência, porque sempre que você for usar um cinza claro, por exemplo, você vai usar 200. Tá? Toda vez é cinza 200. E aí, quando você for mudar isso no teu design, se você quiser mudar o tom do cinza, você não vai apontar para a cor de maneira estática lá no bowl. Você consegue criar um estilo com cinza 200. Então, se você muda qual é o valor do cinza 200 para uma coisa, você muda para todas elas. Então, consegue te entregar muito mais consistência. E você consegue construir padrões de design com isso daqui. Então, por exemplo, todo fundo de tela vai ser cinza 50. Toda borda de card, borda fina, borda leve, vai ser cinza 200. Toda borda de input, que é uma borda mais dura ali, mais contrastada, é cinza 300. Todas as fontes é cinza 700. Então, enfim, você consegue construir a tua paleta de cores e o uso delas com base no número, tá? Essa que é a parte interessante.
E aí aqui embaixo eu deixei 3 pares de cores, que são verde, amarelo, aqui laranja, né, e vermelho. Porque isso aqui é universal em sistemas, né? Verde, amarelo e vermelho é para indicar alerta para o usuário, sucesso, erro, etc. Então eu uso essas 6 cores aqui, né? Esses tons de verde, amarelo e laranja aqui, né? E vermelho para indicar. Então, por exemplo, todo toast, né? Toda alerta de erro que vocês verem em todos os sistemas que eu faço, o fundo é sempre esse vermelho 600 aí. Então, óbvio, você tem como construir paletas ali de 0 a 900 de todas as cores possíveis, tá? Inclusive o design system que eu uso como base, que é o Untitled UI, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês conhecerem depois. Ele tem essa paleta de cores, esse cinza é só uma das 40 paletas de cores que ele mostra. Então ele tem o verde 0, o verde 25, o verde 25, o verde 50, o verde 100, 200, 300, etc. Né? Então ele já carrega essa informação e já facilita a minha vida. Eu já consigo montar uma paleta de cores bem mais fácil, porque eu tenho um sistema que me ajuda a construir isso daí, beleza? Então essas são as dicas de cores, tira print aqui e guarda essa paleta de cores para vocês. Esse aqui eu acho que é um dos usuários mais valiosos aqui desse vídeo. Depois algumas dicas de estilo de texto. Primeiro, antes de tudo, né, eu costumo usar muito a fonte Inter, ela é uma fonte do Google, fonte gratuita, tem no Bubble, tem no Figma, tem um monte de lugar diferente, você consegue usar no teu sistema sem problema. E aí eu tenho algumas aplicações dela aqui. Então, por exemplo, um título de seção aqui, que seria um subtítulo no caso, né? É 18 pixels, semi-bold, né? Seria peso 600, ou seja, semi-negrito, e cinza 700. Então aqui, ó, eu já tenho um estilo. Então todo título de seção, por quê? Por causa de consistência, vai entregar isso daqui. Título de página, por exemplo, 24 pixels, semi-bold, cinza 700. Texto de detalhe, 12 pixels, regular, cinza 600. Então, tá vendo que aqui eu consigo dar algumas dicas para vocês já. Então, anotem esses 4 estilos aqui que já vão ser bem úteis para vocês. E algumas dicas de espaçamento também, por exemplo, margem da página 32 pixels, entre textos contínuos 4 pixels, espaço entre elementos da seção 16 pixels, padding do card 12 pixels. Então, isso aqui ajuda a gente a não pensar. Você tem um sistema, você começa a fazer o design, você já sabe onde é que você tem que colocar tal texto, tal cor, tal margem. Isso vai facilitar muito a tua vida, beleza? E por fim, você não precisa ser uma pessoa criativa, né, para poder montar designs bonitos. Você pode primeiro, né, antes de tudo, antes para exercitar um pouco essa criatividade, você deve consumir muita referência. Então, eu quero fazer um dashboard de finanças. Vai no Behance, vai no Dribbble, que são 2 sites espetaculares e gratuitos para isso, e coloca lá, por exemplo, Finance Dashboard, ou Fitness Dashboard, ou Fitness App, UI, alguma coisa assim, que aí vai aparecer centenas, milhares de exemplos de design ali. Então você vai consumindo aquelas referências, você não vai abrir aquilo ali para copiar, mas você vai notar os padrões. Você vai, putz, eu gostei da maneira como esse cara estruturou a tabela, eu gostei da maneira como ele deu as cores aqui no gráfico, vou pegar essa cor específica aqui. Então você vai colocando as influências no teu design ali, entendeu? E agora é isso, vamos pro Bubble então, vamos criar o nosso pop-up aqui de login. Beleza, então, vamos lá. Bubble em branco, aplicativo que eu acabei de criar, criado agorinha. E aí eu já percebi uma coisa que o Bubble melhorou recentemente. Fazia tempo que eu não criava um aplicativo do zero, que é aqui, ó. Só mostrar a interface para quem não está 100% familiarizado com o viés de design do Bubble. Aqui a gente tem a aba de Styles. Ó. Então tem aqui Design Workflow, que é o todo mundo já conhece, front e back-end aqui basicamente, né, ações. Aí a gente tem os back-end workflows, que são as chamadas API, etc. também, né, uma espécie de chamada API, né, chamada no servidor. A gente tem a parte de banco de dados, estilos, os plugins, né, enfim, configurações e os logs. Então aqui na parte de estilos, tem os estilos aqui, os elementos, ou seja, os tipos de alerta, input, texto, pop-up, tudo que você criar vai estar guardado aqui. E isso daqui vai ser o seu melhor amigo. Isso aqui vai te ajudar a ter consistência. Por quê? Porque agora você não vai mais trabalhar, sei lá, eu vou criar um input aqui. Aí você começa a selecionar de novo a cor, o tamanho, a borda, a sombra, o fundo. Não, você vai configurar o input padrão aqui. Toda vez que você criar o input, ele já vem padrãozinho, bonitinho, não tem nem que pensar muito, beleza? Então aqui são os estilos que a gente vai usar bastante. E aqui são as variáveis. A gente tem duas famílias de variável, a fonte e a cor. Então a fonte aqui, se eu não me engano, a fonte do Bubble antes, se você criou um aplicativo há um ano atrás, não era nem Inter, aqui não, tá? Mas como eu já tinha recomendado antes, e aí
Coincidentemente, o Bubble já começou com Inter aqui. Eu não sei se é porque eu uso muito nos meus aplicativos ou não, mas se por acaso vocês não tiverem Inter, coloca aqui, ó, busca por Inter, ou tem aquelas outras também, né? Roboto aqui, eu acho que Lato deve ter também. Então, as recomendações que eu dei continuam aqui no Bubble. Então, seleciona Inter como fonte padrão. E aqui a gente tem as cores, ó, as paletas de cores. Então, olha só que interessante. Antes, eu costumava criar um monte de cor aqui também. Mas eu vi que agora o Bubble já te entrega um monte de coisa pronta aqui, ó. Porque antes ele vinha basicamente com essas cores aqui, ó. Até o alerta. E aí esse primary 10, 20, 30, que é o equivalente ao 100, 200 que a gente usa lá também. Secondary, destructive, success, alert, grade, tudo isso não existia do Bubble, tá? Isso aqui é novidade. Então, inclusive, se no seu não tem, aí você pode aprender a criar. Então, olha só, eu vou criar junto com vocês aqui, ó, uma variável de cor, que é justamente para você manter na sua paleta e não precisar ficar repetindo ela toda vez. Então, aqui, ó, create new color variable. Aí ele vai te pedir o nome. Então, eu vou pegar um exemplo nosso da paleta de cores que a gente já tinha usado. Por exemplo, eu vou pegar o cinza 50. Então aqui eu vou botar cinza 50. E aí vou colocar a cor dele aqui, né? Que seria o hashtag, que é para o código X, né? F9 FAFB. Então, criei aqui, ó. E aí agora ele já apareceu. Opa, perdão, eu acabei criando errado. Eu botei na descrição aqui, né? Na verdade, a descrição aqui você pode colocar, por exemplo, cor de fundo da página. E aí vai aparecer aqui, aí agora sim eu vou lá e coloco a cor aqui do lado. Então agora eu tenho o nosso cinza 50 aqui. Então eu poderia fazer isso, por exemplo, com outras coisas. Então vamos lá. Vou botar cinza 200 aqui, que seria cor de borda fraca, por exemplo. Ou divisórias, nesse caso. Né? Aí você vai explicando para o Bubble em que cenário você vai usar aquilo. É AEC F0. Então aqui, ó. É AEC F0. Então ele vai colocando. Tá vendo que o nosso cinza ele acaba sendo uma tonalidade um pouquinho mais puxada para o azul. O cinza que o Bubble está usando aqui é outro um pouquinho diferente. Mas eu vou criar aqui os cinzas que eu recomendei para vocês porque eu acho eles mais bonitos. Simples assim. Então vamos lá. O cinza 300 para a gente, ele é para bordas fortes. Né? Na verdade, aqui, peraí. Cinza 300 a descrição. Bordas fortes, inputs, etc. Cards, né, também. Não, card vai ser uma borda mais fraca, na verdade. Então, cinza 300 é D0, D5, DD. Então, D0, D5, DD. Beleza. Aí, os demais, eu acredito que a gente não deve usar todos eles. Então, eu vou criar só aquilo que a gente deve usar, que é o cinza 600 e 700, que é para texto. Né? Então, aqui a gente vai ter o cinza 600, que é para texto fraco, vamos dizer assim. Né? Ele vai ser 475467. 475467, beleza. Então a gente já está criando nossa paleta aqui, ó. E o cinza 700. Aqui é para texto forte, vamos dizer assim, né? Que seria títulos, subtítulos, negrites, etc. Esse aqui é 344054. 344054. Beleza, então a gente já tem aqui a nossa paleta. Eu até poderia usar o laranja, aquele tom de laranja que eu coloquei no botão lá no pop-up, né? Mas eu acredito que não precisa não. A gente pode fazer com uma cor primária aqui do Bubble e depois a gente pode trocar, se for o caso. Mas agora a gente já tem uma paleta bem legal aqui e a gente já tem uma paleta autoexplicativa aqui também, o que é legal para ajudarem vocês a se organizarem, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos começar aqui colocando algumas coisas na tela, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, eu estou querendo criar uma tela de login, né? Então, vou colocar aqui um input, né? Vamos procurar aqui input de nome. Vou colocar aqui um input de senha, né? Então, aqui estou arrastando. E aí, olha só, eu vou criar a tela com vocês, vamos dizer assim, no formato padrão, vamos dizer dessa maneira assim, né? Na forma como talvez vocês criariam, ou uma pessoa que não tem tanta experiência no Bubble criaria, e eu vou mostrar a vocês a diferença que vai ficar depois. Então vamos lá, aqui seria o input de senha, né? Aqui seria o input de e-mail. Então, o formato do conteúdo aqui é e-mail e aqui é senha. Eu não vou botar nenhuma configuração de back-end, no caso, tipo assim, se é obrigatório, se não é, etc., porque a gente não vai fazer o formulário de login de fato aqui, né? A gente só vai montar a parte do front. Aí vou colocar aqui um texto, por exemplo, e-mail e aqui senha, né?
Aí eu vou colocar um textinho maior aqui, tipo, deixar aqui um head aqui, por exemplo. Entrar. Ficou muito grande, né? Mas a gente vai arrumar isso depois, tá? Entrar e eu vou colocar aqui, por exemplo, um textinho tipo: insira suas credenciais para acessar a sua conta. Beleza. Aí ele tá todo esquisitão aqui, né? Aí tá bom, a gente tem isso aqui, vou botar um botão aqui de, por exemplo, entrar, né? E aí, um textinho, por exemplo, aqui, não tem uma conta, crie agora. Deixar ele sem negrito esse cria agora aqui, para dar a entender que isso aqui é um botão mesmo. E botar uma cor aqui azul. Pronto. Mas tá vendo que tá tudo esquisito aqui, né? Para falar a verdade. Porque assim, isso aqui seria uma tela válida, tá? Na verdade, uma tela, ela pode ser funcional, vamos colocar dessa maneira assim. Válida já não sei até onde pode ser não. Mas o importante é ela estar bonita aqui nesse caso da gente. E qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para deixar ela bem mais bonita do que ela está agora? Esquecer esse layout fixo, que isso aqui é terrível, tá? Vocês não vão usar isso aqui de maneira alguma no Bubble. Layout sempre ou coluna, ou column ou row, ou coluna ou linha, beleza? Então vamos lá. Por que, que a gente faz isso aqui? Porque layout fixo, você pode encaixar as coisas de qualquer jeito aqui, que fica tudo cagado aqui e fica feio pra caramba. Mas o layout em coluna aqui, ó, o layout em coluna, ele já deixa as coisas organizadas. Por exemplo, você pode mudar o row gap, ou seja, o espaçamento entre os itens. Ó. Isso aqui eu estou clicando na página mesmo, aqui no index, na página de fundo, e colocando aqui. Então, por exemplo, o row gap aqui de 0, ó, ele já coloca tudo juntinho. Aí se eu colocar aqui um row gap de 16, aí ó, já está ficando mais legal, mais espaçado, bonitinho, etc. Mas isso aqui ainda não está muito 100%, tá? Então a gente vai colocar um monte de configuração aqui. Então, antes de tudo, uma tela de login, na minha humilde opinião, ela tem que estar centralizada. Tá? Então, eu vou colocar aqui ó, o Content Alignment centralizado. E eu vou mudar também esse Min Height, que é a altura mínima aqui da nossa tela de edição. Né? Eu vou botar aqui 600, talvez. Pronto, aqui 600 já ficou bem melhor, que a gente já consegue ver como é que vai ficar a tela de login. Então, ó, o alinhamento do conteúdo inteiro na tela de login eu quero que seja centralizado. Então, ó, Content Layout, o Container Layout é column, que quer dizer que está alinhado tudo na vertical, né? Se eu botar row aqui, ó, ele vai colocar uma coisa do lado da outra aqui, ó. Entrar, depois credencial, depois e-mail, depois input, ele vai para a linha de baixo. Senha, depois input, entrar, etc. Então, o que a gente quer aqui é coluna, certo? E centralizado aqui, ó. Você consegue mudar a dinâmica de alinhamento na tela dos elementos, beleza? Vamos colocar aqui um fundo também. Eu gosto de usar o cinza 50 como fundo. Então aqui ó, a gente vem no background color, no nosso estilo aqui. E vamos colocar, ó, tá vendo que já tem uma paleta bem bonitinha, bem completa aqui, ó. Que o Bubble criou, aquela primária, secundária, o erro, alerta, sucesso, cinza, etc. E eu vou pegar o nosso cinza 50 aqui, ó. Então, tá vendo que ele é bem discretinho, né? Ele mudou pouca coisa. Deixa eu ir pro branco aqui de novo, ó. Olha para cá, tá vendo? Ó, branco, cinza 50. É bem discretinho, mas isso vai ajudar a gente a dar algumas indicações para o usuário no nosso design, tá? Que vocês vão entender depois. Então vamos lá. A gente tem aqui vamos dizer assim, a nossa página inteira, que é a parte onde tem o fundo ali no caso, né? Que a gente colocou o fundo. E eu quero centralizar um formuláriozinho empacotado num pop-upzinho, num card branco, certo? Então, o que eu vou fazer antes de tudo? Eu vou selecionar todas essas coisas aqui, ó. Selecionar tudo que a gente criou até agora. Vou clicar com o botão direito e vou botar aqui, ó, Group Elements in Column Container, ou seja, eu vou transformar isso aqui num outro container de coluna. Aí você fala assim, pô, Tiago, você acabou de fazer um container de coluna na página, o que você está fazendo de novo? Fazendo um container dentro do container, é isso mesmo? É isso mesmo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O container da página, ele é o grandão, ele tem um fundo cinza, etc. O container do conteúdo da página, ele vai ser uma coisa mais contida, menorzinha, ali no centro da página. Então, o que a gente faz? Ó? Tá vendo que ele está ocupando a largura inteira da página? A gente não quer que isso aconteça. Então, a gente vai vir aqui, ó, em layout do grupo, e aí isso daqui vai ser o nosso melhor amigo. Appearance e layout aqui no Bubble vão ser os nossos melhores amigos. Então vamos renomear esse grupo aqui, né? Vou botar aqui grupo
Login. Deixar assim, formulário de login. Formulário de login. Beleza, então esse aqui é o nome do grupo. Eu sugiro que vocês sempre nomeiem os grupos de vocês para ajudar vocês a encontrarem informação depois. Fica mais fácil de manter, etc. Então aqui, ó, alinhamento horizontal. Ele está alinhado aqui, ó, left align, né? Alinhado para a esquerda. Não é isso que a gente quer ele centralizado, né? Então a gente clicou aqui centralizado e mudou absolutamente nada, né? Por quê? Porque ele está ocupando a largura inteira. Então se eu alinhar para a esquerda, ele está ocupando a largura inteira. Se ele tá ocupando, se você botar à direita, é a largura inteira. Então não vai mudar nada. O que vai mudar? Eu preciso primeiro diminuir a largura dele, para ele ficar abraçando o conteúdo da gente. Isso daí, ó, é responsividade. Lembre-se disso. Então, ó, eu quero que o meu container ele abrace o conteúdo, para ele ficar bem encaixadinho ali. Que opção é essa? É o fit width to content. Ou seja, to content, né? Que seria, eu vou encaixar a largura no conteúdo. Quando eu marco essa caixinha aqui, olha o que acontece, que é legal. Ele agora diminuiu, mas ele não está centralizado ainda. Por quê? Porque ele está alinhado à esquerda. Então, se eu centralizo aqui, ó, olha só que legal. Agora eu já tenho um formulário que está minimamente centralizado. Vou colocar dessa maneira assim, né? Ele já está ali, ó, centralizado mais ou menos na página. Eu digo mais ou menos porque ainda tem texto desalinhado, etc. Mas a gente já tem um formulário aqui. Aí, qual é o próximo passo da gente? Adicionar pad, que é um espaçamento, um respiro, vamos dizer assim, aqui no nosso layout do formulário. Então, a gente vai começar, por exemplo, colocando aqui ó, o padding aqui embaixo. Na parte de layout, você vai descendo, aparece aqui padding. Então, posso colocar, por exemplo, 24 e todos aqui. Então, olha só, ele já apareceu uma margenzinha. A margem não é cinza não, tá? A margem é em branco mesmo, é transparente. Eu só marco em cinza para eu ver onde é que está a margem aqui. Eu diria que 24 ainda ficou pouco aqui nesse caso. Vou colocar 32. Então, olha só que legal. Agora a gente já tem um formulário, tem 32 de margem. Não mudou nada na prática, visualmente, para a gente, por enquanto, né? Mas vai mudar quando? Quando a gente colocar fundo e borda nesse formulário. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um fundo, por exemplo, branco. Né? O nosso fundo da tela, ele é o cinza 50, que é um cinza bem clarinho. Mas aqui no formulário a gente vai usar fundo branco. Então a gente vai vir aqui, ó, background style do formulário, a gente vai colocar flat color, que é uma cor simples, né? Tem como colocar gradiente ou imagem também. E o background color é branco. Então, ó, se você reparar bem direitinho agora, tá vendo que agora tem uma diferença aqui. Tá vendo o nosso container? O nosso container aqui tá fundo branco e o fundo da página tá cinza. Então aqui a gente já tem uma diferenciação mínima aqui do que seria a fundo e formulário. Mas essa diferenciação ainda está muito pouca, né? Então a gente consegue algumas técnicas, por exemplo. Uma das técnicas poderia ser uma bordinha bem suave para marcar. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui em Border Style, né, que é o estilo da borda. Aqui está Nonic, ou seja, não tem borda, eu posso colocar Solid aqui e colocar uma cor, por exemplo, cinza 200, que é um cinza bem clarinho. Então, ó, ele já está, por exemplo, com uma bordinha bem clarinha, mas está vendo que já ajuda a diferenciar, né? Mas eu não gosto tanto de usar borda para diferenciar formulário grande assim, eu prefiro usar sombra. Então, vou mostrar a vocês como é que a gente pode fazer. Por exemplo, eu vou tirar a borda de novo, colocar aqui None. E aí tem o Shadow Style aqui, é o estilo da sombra. Então, Outset é sombra para fora, Inset é sombra para dentro. Então, aqui, ó, coloco Outset, tá vendo que apareceu uma sombrinha aqui, ó, do lado de fora. Se eu colocar Inset, vai aparecer uma sombrinha do lado de dentro, como se ele tivesse afundado, né, enterrado. Então, a gente vai usar o Outset. Eu nunca usei sombra Inset para nada, eu não acho que fica muito legal, não. Então, beleza. A gente tem uma sombra para fora. Eu sempre costumo colocar o valor de x, ou seja, o deslocamento horizontal da sombra, igual a zero. Ou seja, para a sombra ficar centralizada. Porque tá vendo que se eu colocar aqui, por exemplo, 4, eu tenho mais sombra do lado direito do que do lado esquerdo, né? Mas não é bem isso que eu quero, não, esse efeito que eu quero atingir. Então, eu coloco 0 aqui. E aí, na sombra, tá vendo que essa sombra ela tá bem dura, assim, né? Ela tá marcando bastante aqui o pop-up. E eu não quero que ela marque tanto, porque o design tem que ser uma coisa suave, ele tem que dar uma mera indicação de que aquilo é um formulário ou um outro grupo. Não precisa marcar tanto assim. Então, eu gosto de colocar o seguinte, eu coloco aqui um tom de preto na sombra, mas tá vendo que ela tá muito, muito forte aqui, né? Ficou mais forte ainda. Então, eu coloco uma transparência. Eu vou colocar aqui 8%, por exemplo, para testar. Tá vendo como já ficou bem mais suave, mas eu gosto de deixar ela mais espalhada. Ou seja, a gente faz isso com o blur, né? Seria
uma espécie de embaçado, vamos dizer assim, né? Você dá uma suavizada na sombra. Então eu gosto de colocar bastante blur, aqui por exemplo, 24, e aí colocar um pouquinho de offset vertical, que é para parecer que o pop-up está flutuando um pouco. Porque assim a sombra está basicamente igual aqui. Se eu botar zero aqui, ó, a sombra está igual em todos os lados, o que já ficaria bem legal também, né? Mas eu gosto de colocar um pouquinho para baixo aqui, deslocado, ó. Dessa maneira aqui, quando eu coloquei, por exemplo, 8, vou colocar aqui um valor mais extremo para você ver, ó. Quando eu coloco 24, por exemplo, de deslocamento, aparece bem mais sombra embaixo do que em cima. Parece que o pop-up está voando bem muito ali, flutuando. Mas eu gosto de colocar um valor intermediário, por exemplo, metade do blur aqui, porque aí ele fica mais discreto. Assim, ele dá um pouquinho mais de sombra embaixo, menos em cima, mas ele começa a diferenciar mais. Então tá vendo como o nosso layout já está ficando bem mais interessante aqui, né? A gente mexeu um pouquinho nele aqui, mas só esse pouquinho que a gente já mexeu já tá diferenciando mais o pop-up do fundo, já está dando um tom mais suave, vamos dizer assim, no design. E aí, ó, uma outra coisa que a gente pode mudar é o raio da borda também, tá? Esse roundness aqui, ó, border style roundness, que aqui é o raio da borda. Eu costumo sempre usar múltiplos de 4 nas coisas, vocês vão ver. Então, ó, o vertical offset aqui, eu botei o 8, ou 12, ou 16. Blur radius eu costumo usar 16, 24, 40. Sempre múltiplos de 4 para ficar mais fácil e dar mais consistência ao design, tá? Vamos colocar aqui um roundness de 16, uma bordinha de 16, só para a gente ver como é que fica aqui, ó. Então ficou bem legal. Deu uma arredondadazinha de leve. Se a gente colocar muito arredondado, por exemplo, 40 aqui, ele começa a ficar muito esquisito, assim, começa a ficar, parece que não tem respiro suficiente, né? Se aumentar ainda mais, você consegue ver isso ainda mais, ó. Tá vendo que ele começa a ficar meio feiozão, assim, né? Meio grotesco. Então a gente, desculpe se você usa esses valores no seu design. Aí eu coloco aqui, por exemplo, roundness de 16, que é para ele ficar mais suave. É só uma bordinha suave. Então aqui a gente já tá um negócio bem mais legal aqui. Então, beleza, a gente já tem o nosso formulário bem marcadozinho aqui. Eu vou colocar um gapzinho entre os elementos aqui de 16 internamente. Só para eles darem uma espaçada melhor. E beleza. A priori a gente acabou de construir aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa altura aqui da nossa página, só para a gente poder ver ele com calma aqui. Depois eu diminuo. Beleza, então a gente já tem um frontzinho aqui minimamente razoável. Mas eu acho que a gente consegue melhorar muito isso com o alinhamento dos elementos internos aqui, né? Então vamos entrar em cada um dos elementos aqui primeiro e vamos pensar um pouquinho em termos de altura, tá? Ele botou essa altura mínima de 24, de 94 aqui, que eu acho que não faz muito sentido. Então eu vou diminuir todas essas alturas, vou tirar essas alturas mínimas aqui para ele ficar o menor possível. Aí depois a gente vai alinhando. O input, por enquanto, não se faz isso. Beleza. Então, eu tirei dos textos para ele dar uma coladazinha um pouco nos elementos. Tá vendo que já deu uma diminuída boa. Esse entrar aqui, ele está com a fonte muito grande. Ó. O 56. Lembra que eu recomendei para vocês? Era o maior texto ser 24 ou 32 no máximo. Então, eu vou entrar aqui, ó, head 1, e vou editar o estilo. Tá vendo que eu tenho um atalho aqui, ó. Eu consigo, por exemplo, todo título que eu colocar, ele vai vir com esse head 1 aqui, certo? Então eu posso editar o estilo padrão dos títulos. Posso editar inclusive esse nome. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, em vez de head 1, vou colocar título. No título eu quero colocar, por exemplo, 24 pixels. Não quero que fique 700, eu quero que fique semi-bold, né? 600 aqui. A cor do texto aqui seria o cinza 700, que foi aquele que a gente colocou. O tag para SEO H1, beleza. SEO não se aplica muito a elementos internos, né, do sistema, porque não vai ranquear no Google mesmo. Centralizar o texto verticalmente, beleza. Não tem background, não tem nada disso, não tem borda. Espaçamento da linha eu acho que está ok, a gente pode testar depois. Já é tudo muito teste visual também, né? Sem padding. Beleza. Aqui ele faz uma redução, olha só que legal. Uma condicional para quando for mobile, ele diminuir um pouquinho o título. Porque estava 56, não ia caber muito bem no mobile. Então a gente pode diminuir isso aqui para 20, por exemplo. Estava 24 o título aqui padrão para computador, para o sistema que for mobile pode colocar 20 ou 18, alguma coisa assim. Beleza, então a gente já diminuiu aqui. Quando eu volto para o design, olha só. O título que eu estava querendo entrar gigantesco, ele mudou. Ele já está bem mais comedido aqui, né? E aí vamos fazer a mesma coisa então para o texto aqui, né? Vamos colocar aqui onde tem esse border 16, por exemplo, vamos editar o estilo e vamos colocar texto padrão aqui, vamos dizer assim, né? Então, aquele era título, texto padrão,
Eu vou até fazer uma leve correção aqui. No nome título, eu vou colocar aqui H1 título, só para a gente lembrar que esse aqui é o header 1. Porque esse H1, H2, H3, H4 são os tipos de título que o nosso sistema tem. Ou seja, H1 é o maior título possível, H2 é um título intermediário, H3 é um título menor, H4 é um título menor ainda. Então, por exemplo, o nosso H1 título, ele pode ser 24 pixels. Ou ele poderia ser, por exemplo, 32 aqui. Vou colocar esse 32. Aí a gente poderia ir duplicando ele aqui, ó. Então, eu vou copiar e colar aqui o título. O título H2, então, seria, vamos supor, eu vou colocar aqui. Título grande, na verdade, opa, H1, título grande, que a gente consegue diferenciar melhor, né? Aí, opa, o H2 aqui que a gente copiou seria o título normal, vamos dizer assim, regular, né? Que era aquele de 24. Então, diminuir aqui para 24. Aí eu vou dar aqui copy paste, vou colocar aqui um H3, por exemplo, título pequeno, que aí seria 18, por exemplo, um subtítulo, alguma coisa do tipo assim, né? E aí vou colocar aqui, por exemplo, um H4. Você pode botar o nome que quiser aqui, tá? Mas eu boto isso aqui para ajudar a gente a se organizar. E título muito pequeno, por exemplo, que aí seria 14. E aí vou mudar as condicionais, né? Esse aqui já pode ser, já vou deletar essa condicional aqui mesmo, porque 14 já é um número muito pequeno. Esse aqui que era 18 vai ser 16, por exemplo, no mobile. Esse aqui que era 24 vai ser 20 no mobile. E esse aqui que era 32 vai ser 24, por exemplo, no mobile. Então, beleza. Agora a gente já tem 4 tipos de título aqui, ó. Título grande, título pequeno e título muito pequeno. Então é H1 até H4. E aí a gente muda aqui a tag de SEO também, né? Então aqui, ó, o H2 título é H2, o H3 é H3 e o H4 é H4. Beleza. Então agora a gente construiu aqui o nosso design dos títulos, né? Mas isso aqui não é título, né? Então vamos construir o design do texto padrão também. Então aqui, o texto padrão, eu gosto de colocar 14, 16 eu acho muito grande. A cor da fonte eu gosto de usar o cinza 600. O peso é o 400 mesmo, regular. A tag aqui de HTML é normal, não tem tag de header mesmo. Centralizado verticalmente, espaçamento. Beleza. Aqui não precisa de condicional do mobile também, né? Enfim, porque já é 14 mesmo aqui. E agora sim a gente tem um título aqui, ó, um pouquinho mais comportado, né? Ele tem um textinho um pouquinho menor aqui para ficar mais equilibrado. Então aqui, ó, entrar, insira suas credenciais, aí o e-mail e senha também ficou com o texto padrão, ó. Tá vendo que quando eu mudei esse daqui, como eu mudei o estilo, que é o texto padrão, qualquer texto que eu colocar aqui agora, ó, ele já vai entrar com o texto padrão, com 14 pixels, com o cinza 600 como fonte, com 400 aqui como peso, ele já vai entrar todo padronizado. Então, ó, já está começando a ficar mais interessante aqui. O que eu gosto de fazer? Nome de campo de input eu gosto de colocar em negrito. Ou seja, na verdade ele é um título muito pequeno aqui, ó. Porque aí ele ganha um pouquinho de destaque só. Então já deixei assim, e aí a gente já deu mais um passinho legal aqui para a gente complementar, né? Aí um detalhe que eu vou mudar logo antes que eu me esqueça, aqui nesse não tem uma conta cria agora, no caso isso aqui viraria um botão também no futuro, né? Quando o usuário clicasse nisso aí, o workflow levaria ele para a página de criação de conta. Eu coloquei uma cor aqui, ó, mas ele não é a cor desse botão de entrar, ele não é a cor primária da gente. Então vamos mudar aqui, ó, vamos pegar no Styles, qual é a cor primária da gente? É esse 0C29AB aqui. E vamos colocar aqui nessa cor do texto, só para ele ficar mais homogêneo, vamos dizer assim, o design, né? Beleza, então a gente tem aqui um formulário, até agora a gente já deu uma arrumadazinha no texto, mas está na hora da gente começar a agrupar melhor os elementos. Está vendo como eles estão todos descasados aqui, ó? Um tem 352 de largura, o outro tem 373, um tem 250, o outro aqui tem 253, está tudo errado aqui, tudo troncho, né? O que a gente vai fazer agora então? A gente vai agrupar os elementos da página. Então, ó, o título e esse textinho daqui, para mim, eles são um grupinho de design, certo? Então, eu vou agrupar eles em coluna. E aí, ó, por padrão, o Bubble já coloca 0 de espaçamento aqui neles, tá? Aqui, ó. Não, na verdade, ele não coloca nenhum espaçamento, que seria que o hora colocar 0, né? Aqui, ó, apply gap spacing between elements, ou seja, o espaçamento entre elementos aqui está como 0, e aí você pode mudar aqui, por exemplo, para 8, para 16, que eles vão se espaçando mais. Vamos manter em 0 por enquanto,
eu vou desativar o espaçamento aqui para a gente primeiro agrupar. Então, ó, o input e o título dele são um grupo também. Então, ó, vou agrupar em coluna. O input e o título são outro grupo. Coluna. Beleza. O botão e esse botão de baixo poderiam ou não poderiam ser um grupo, depende de como você interpreta o design. Mas não era bem isso que eu queria mostrar para vocês. Então, ó, aqui a gente já deu mais um passinho legal. A gente já consegue aqui, por exemplo, ó, dar um espaçamento de 4. Eu gosto de dar um espaçamento bem pequenininho entre o input e o título, porque isso, quando a gente dá um espaçamento pequeno, a gente está dizendo para o usuário que aqueles itens são fortemente relacionados, né? Que é isso que a gente quer. O espaçamento grande são itens distantes entre si. O espaçamento pequeno são itens fortemente relacionados. Então, ó, eu gosto de colocar 4 aqui neles. Entre os dois textos aqui, eu poderia até colocar 4 também, que fica legal. E o gap geral do pop-up tá 16, poderia ser 24 aqui também, para dar um pouquinho mais de respiro, mas tanto faz, assim, o importante é estar equilibrado visualmente. Você vai dar um pouquinho mais afastado ou menos, não importa, o importante é a consistência. Inclusive é por isso que a gente usa o layout, por exemplo, de coluna. É para facilitar a consistência do bubble, né? Se eu tivesse que colocar, imagina aqui, 16, aí eu tivesse que arrastar cada um dos elementos para próximo do outro. Quando a gente usa layout fixo, é isso que acontece, né? Você tem que ficar arrastando os elementos, botando um monte de regra e tal, é uma zona. Não quero nem falar de layout fixo, chega a me dar um nojo aqui. Então, fica enjoado. Então, já deixei aqui tudo em termos de container aqui, layout, row e tal, que fica mais fácil você construir o aplicativo, beleza? Então, a gente já está caminhando legal aqui, né? Mas vamos caminhar ainda mais, vamos caprichar um pouco mais o design desse input aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o input padrão. Tá? Então a gente vê aqui, ó, o estilo é standard, e a gente pode clicar aqui em Edit Style, que ele vai ter o editor também de estilo. A gente editou aquele título lá no texto, né? A gente pode fazer a mesma coisa também com input. Então o que a gente vai fazer aqui? Antes de tudo, vamos dar uma cor de background para ele, e essa cor pode ser branco. Então eu vou aqui em Flat Color, selecionei aqui o branco. Então, beleza, já tem uma cor de fundo, por quê? Porque se eu botar esse input num formulário que é cinza no fundo, eu quero que ele fique branco também, né? Para poder indicar para o usuário que aquilo ali é um input. Show de bola. Então a gente tem a cor do placeholder, eu vou deixar essa daqui por enquanto mesmo, poderia ser cinza 400, cinza 500, um cinza mais suave ali, mas como a gente não está usando o placeholder agora, tanto faz. Placeholder é esse type here, que seria um texto que o usuário vê se o input estiver em branco, né? Mas vamos lá, o tamanho da cor, tamanho da cor, que é isso? O tamanho da fonte seria 14, que para mim é a fonte padrão, vamos dizer assim, no sistema inteiro é 14, né? E aí vem a cor da fonte. A cor da fonte eu gosto de usar ou 600 ou 700, né? Então vou deixar aqui o cinza 700 dentro. O peso da fonte pode ser regular mesmo. Espaçamento, opacidade, a priori tá tudo ok aqui. Aí vamos pro fundo, a gente já colocou branco, para a borda. A borda 2 eu não gosto muito, eu prefiro a borda 1, que ela é mais suavinha um pouco. E eu gosto de colocar então o cinza 300 na borda, que é um cinza mais suave, mas ele é um pouquinho mais forte do que as outras marcações de sistema, que é para dar a entender que ali é uma borda física mesmo, não é só a divisória em duas partes do sistema, ali é realmente uma borda. E aí eu gosto de colocar também 8 de arredondamento aqui nas margens, beleza? A gente tem algumas transições aqui, não vamos mexer muito nisso aqui. E aí tem o pad, mas pad de input eu não costumo mexer muito, eu vou mostrar a vocês como é que eu faço. Então, quando eu volto para o sistema aqui, a gente já tem então uma visão um pouquinho mais legal do input aqui. Mas eu estou achando ele muito alto ainda, principalmente para o tamanho que a gente vai colocar aqui, ó. Se eu colocar um placeholder, ele parece que fica sambando ali no input, ele fica muito folgado, né? Então eu vou diminuir o quê? A altura do input. Isso aqui é uma outra dica legal para vocês, ó. 40 na altura do input, que já ajuda pra caramba aqui, já fica um pouco mais condizente, ou pode diminuir ainda mais. Se você olhar alguns padrões, por exemplo, o próprio Stripe, o padrão de design deles é 32 de altura no input. Então ele fica bem apertadinho aqui, mas fica bonito também. Tá? Então eu gosto de usar ou 36 ou 40. Lembre-se que é sempre um múltiplo de 4 para deixar o nosso design mais harmônico. Beleza? Então eu gosto de usar, por exemplo, 36 ou 40, e aí eu gosto de casar isso com a altura dos botões, por exemplo. Então aqui eu vou deixar 40, por exemplo, no input, e vou deixar 40 no botão também aqui, no botão entrar. Então, ó, já fica tudo mais harmônico. Se você quiser usar o botão um pouquinho maior do que o input, também pode, tá? Porque o botão, como ele tem um peso visual maior, é interessante que às vezes ele fique um pouquinho maior.
Então eu poderia usar, por exemplo, o nosso botão 40 e o input 36. Tá? Isso é muito da experiência, das referências que você consome, do visual que você quer atingir. Beleza? Então vamos lá. A gente colocou aqui alguns inputs, já está ficando bem mais interessante o formulário. E vamos organizar o nosso botão. Né? O nosso botão, aí eu vou clicar aqui, eu vou clicar em Edit Style aqui, ó, que é para editar o botão padrão da gente. Né? Então o que, que a gente tem de informação aqui? Ó? Primeiro, ícone, né? Então vamos colocar aqui, ó. Na verdade o ícone já vem meio padronizado aqui, né? Ele já vem no branco e já vem com 24 pixels, que eu acredito que vai ficar legal. E o tamanho da fonte, ele está 16. A gente poderia colocar 16 ou 14 aqui também, tá? E diminuir o ícone um pouquinho. Isso depende muito de como você quer construir a identidade dos botões, tá? Não tem certo e errado nesse caso, contanto que esteja equilibrado. Então você não pode botar um ícone muito grande e a fonte muito pequena, uma fonte muito grande e um ícone muito pequeno. Diminuir o ícone, diminuir a fonte também, para acompanhar junto proporcionalmente. Vou fazer um teste aqui, ó, vou botar, por exemplo, entrar e o ícone, por exemplo, aqui, de uma seta para a direita, né? Right aqui. Beleza. Olha só, inclusive aqui, esses ícones aqui são muito feios do Material Design. O que eu mais gosto aqui do Bubble disparado é o Feather, tá? Eu, inclusive, recomendo que vocês usem. Tem menos ícones aqui, mas os ícones deles são espetaculares, são muito bonitos. Então eu prefiro usar eles, mesmo com menos opções. Tá aqui, ó. Setinha para a direita, ou entrar. Eu vou colocar até aqui na parte de layout, o ícone para o lado direito. Né? Aqui, ó. Porque aí faz mais sentido. Assim, você fala que entrar e depois o ícone vem na sequência. E um gapzinho de 8 aqui. Beleza, então a gente já está construindo nosso botão, mas vamos continuar editando o estilo dele aqui. Né? Então vamos aqui em Edit Style. O que eu queria mexer com vocês aqui era primeiro a borda, porque eu achei que a borda não está casando com a borda do input, né? Tá vendo que o botão está mais pontiagudo. Então vamos colocar todo mundo com 8 de borda aqui, para fazer mais sentido visualmente, né? Para que tudo fique mais equilibrado aqui, ó. Olha só como entrou. Então já tá interessante aqui. Eles já estão muito parecidos. Eu, inclusive, vou fazer o seguinte: eu vou colocar um peso um pouquinho menor nesse input, que eu tô achando que ele tá muito alto aqui em relação ao nosso botão. Então, eu vou deixar 36 mesmo e vou deixar o botão no tamanho 40. Tá, aqui. Pronto, deixar o tamanho 40. E esse outro texto ele já é padrão, beleza. Então, o que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero fazer com que a gente consiga alinhar melhor. Então, ó, a parte de design do formulário já está basicamente pronta. Eu poderia até diminuir um pouquinho esse entrar aqui, porque ele está com um título grande, né? Posso botar um título médio aqui, ó, para ele ficar um pouquinho mais condizente, para não ter um salto muito grande de altura, né? Esse contraste muito grande ele prejudica o sistema, né? Então, por exemplo, deixar uma letra muito grande e outra muito pequenininha fica ruim, né? Então, vocês viram que eu tinha deixado esse título daqui, esse aqui eu achei que ele já estava ficando muito grande. É óbvio que poderia deixar, que não ia ficar horrível, mas assim, acho que ajuda você deixar ele nesse tamanho. Beleza, então eu vou deixar assim, nesse botão entrar, e aí eu vou começar a ajustar as larguras. O que eu quero fazer com vocês? Deixar todo mundo ocupando toda a largura. Então vem aqui, ó, eu tiro esse Fixed Width, tiro o tamanho menor e tiro o Fit, que é para ele esticar o máximo que ele puder aqui, ó. Então o entrar está ocupando toda a largura agora. Mesma coisa aqui, ó. Tira o Fixed, tira a altura, tira a largura mínima e não peça para ele esticar, no caso, né? Ou melhor, peça para ele esticar, não peça para ele abraçar o texto. Mesma coisa aqui com esses formulários aqui. Então, vamos lá, o e-mail, tiro o Fixed, apago o tamanho mínimo e estico. Tiro o Fixed, apago o tamanho mínimo e não precisa esticar, porque na verdade ele já está esticado aqui, né? Tiro o Fixed, aqui, apago o tamanho mínimo, esse 100 eu tiro o Fixed, aí é só sair repetindo aqui. E para esticando. O botão aqui também, tiro o tamanho mínimo e estico ele aqui também. Tiro o Fit, né, que é para ele preencher toda a largura. E o texto, mesma coisa, tiro o Fixed e faço ele preencher toda a largura. Então, olha só que interessante. Agora a gente já está com uma dinâmica visual bem legal aqui. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui eu vou até aumentar um pouquinho o gap aqui para dar um pouquinho mais de espaço visual aqui, que eu estava achando que 16 estava ficando muito próximo aqui do formulário. Poderia deixar 16 também, mas eu acho que 24 fica um pouco mais condizente com o espaçamento que a gente está dando aqui. Vamos lá, então. Esse não tem uma conta criar agora, eu vou deixar ele
centralizado aqui para ficar condizente com o botão de cima também. Então, a gente já tem um formulário bem interessante. Qual é um ponto de atenção aí? A gente precisa tomar cuidado com a largura do nosso formulário aqui. Então, ó, se eu mexer aqui nele, ó, se eu tirar o fit width, ele vai esticar pra caramba aqui, né? Então, o interessante é que eu tenha controle sobre a largura dele. Por exemplo, colocar aqui 400 de tamanho. Então, ó, ele sempre vai estar com a largura 400. E aí agora a gente já tem um botão, um formulário bem interessante de entrar aqui, né? Demoramos aqui uns 30 minutinhos para criar ele, mas é porque agora, sempre que a gente colocar um botão, ele já vai nascer, ó, com as configurações da gente. Sempre que a gente colocar o input, ele vai nascer com as configurações que a gente colocou. Então tá vendo que a gente construiu um estilo de design que o Bubble agora entende como é que a gente quer o design da gente, vamos dizer assim, dessa maneira, né? E agora ele sempre vai usar os elementos padrão. Então isso vai dar uma agilidade, assim, uma velocidade para a gente sensacional no nosso design. Tá? Então, enfim, é basicamente isso. Eu quero mostrar para vocês como é que vai ficar a tela visualizada aqui, só para a gente encerrar, então, e vocês entenderem e conseguirem replicar isso com calma aí dentro do sistema de vocês. Vamos ver como é que ficou, então. Ah, garoto, olha ele aí. Então, tá show de bola. Eu queria dar essa visão geral para vocês aqui, para vocês entenderem como é que a gente constrói as telas. Então, nada mais é do que isso, é montar um pouquinho de borda, um pouquinho de sombra, esse jogo de fundo, tons parecidos e tal, e aí você começa a construir uma identidade visual do teu sistema. E olha só que legal, uma vez que você fizer isso, você consegue não só replicar em todo o teu sistema, como você pode usar o teu aplicativo de template e criar outros sistemas mais rápido ainda. Foi isso que eu fiz, por exemplo, com os sistemas meus. Coisas que eu levava 1 ou 2 semanas para configurar, montar todos os padrões, todas as telas, etc. Eu pegava, duplicava um SaaS que eu já tinha para outro e já nascia com tudo pronto. Então você consegue uma produtividade assim absurda. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa de útil aqui nesse tutorial bem básico de design no Bubble. Caprichem bastante, assistam e reassistam esse vídeo daqui, tentem reproduzir no Bubble de vocês para vocês poderem entender mais sobre a interface, etc. Se você está vendo esse vídeo depois de muito tempo, pode ser que a interface do Bubble tenha mudado, mas os princípios de design nunca vão mudar, então isso aqui sempre vai ser bonito, podem ter certeza disso, porque esse aqui é um design minimalista, um design clean, isso vai funcionar por muitos e muitos anos ainda. Tá? Sempre, não sei não, mas pelo menos algumas décadas deve funcionar. Então fica tranquilo, só no máximo ver como é que a interface do Bubble pode estar agora, depois de algum tempo, e tá tudo certo. Bom, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda cogito a possibilidade de fazer um curso de design de Bubble especificamente, um pouquinho mais completo, mostrando, fazendo uma tela bem mais complexa do que um login do sistema, né? Seria, por exemplo, uma tela de dashboard, um gráfico, um card com tabela, com menu, mobile, um monte de coisa. Mas aí eu quero ouvir um pouco de vocês. Se você tem interesse em um curso, tipo uma aula dessa, mão na massa mesmo, sendo que bem mais completa, e se aprofundando na parte de design mesmo, assim, de princípio, entrando mais na construção de cores, contraste, acessibilidade e tudo mais, me avisa, bota aqui embaixo, me avisa aí que se tiver um engajamento legal pedindo um curso desse aí, a gente vê como é que a gente poderia fazer juntos, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante e a gente se vê no próximo vídeo.